começo, eu não vi a doença por inteiro. Eu vi só um sinal. Bom, vocês trabalharam com uma história que a gente está vivendo ainda, né? Que ela é bem presente na vida dos brasileiros. Vocês acham que trabalhar dessa maneira limita um pouco a criatividade de vocês ou, pelo contrário, ela abre possibilidades para que vocês explorem a história de uma ótica que a gente ainda não viu na cobertura da mídia? Bom, a gente tem pensado que estamos tendo a oportunidade de contar a história enquanto ela está viva, que ela não está consolidada, o final não está fechado, né? Como o Zé estava falando há pouco tempo, quando a gente conta uma história com distância no tempo, você vai contar necessariamente a visão do vencedor. Sim. Então tem sido interessante e aventureiro estar contando as coisas enquanto elas estão quentes, não definidas, embora bastante configuradas, mas não fechadas. A realidade ancora a dramaturgia. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma coisa totalmente fictícia, eu posso fazer o que eu quero. Mas se eu estivesse fazendo a história fictícia do ônibus 174, podia aparecer um disco voador e levar o Sandro embora. Quando eu estou fazendo uma história ancorada no mundo real, tem coisas que eu não posso fazer com a dramaturgia. Então existem condições de contorno para minha dramaturgia, vou colocar assim, que são dadas pela realidade. Então a gente tem lá a criatividade da Helena, vem trazendo os personagens aqui, e aí acontece esse evento. E esse evento é do mundo real. Prenderam tantos empreiteiros. A gente leva a ficção até aquele evento. E aí leva de novo até o próximo, entendeu? E vai ancorando a série. Nesse sentido, há uma restrição com relação à sua imaginação. Mas, engraçado, contra o que a intuição poderia nos levar a pensar, a restrição, ela é favorável. Porque a criatividade sem parâmetros, sem balizas, você não tem como construir nada, você não estrutura nada, entende? Você não está na condição de fazer uma escolha. Se eu não tenho nada me balizando, eu vou parar e fazer. O meu personagem pode ser escafandrista, dentista, arquiteto, né, ET, criança ou cachorro. Mas não, as balizas são interessantes. Vamos botar um escafandrista no próximo. Bom, vocês representam personagens que estão diretamente ligados ao que a gente viu acontecendo e a gente viu uma cobertura imensa da mídia. Só que vocês estão participando disso de um modo que a mídia não mostrou, uma história que a mídia não contou. Como é que foi conhecer esses personagens? Vocês já sabiam talvez um pouco do envolvimento deles dentro da Operação Lava Jato, de tudo que discorreu dessa operação? Como é que foi o estudo por trás desses personagens e ver que essa história, ela é baseada em uma história real que já tem elementos que foram facilmente adaptados para uma história fictícia bem romantizada de uma forma bem bacana. Quer começar? Não, diga lá. Bom, eu perdi o fio da meada. O que era a pergunta? Foi... Sim, começa, pelo amor de Deus. Não. A gente teve uma liberdade grande, a Helena, começa pela Helena, né, na escrita, de ir além da história, de transcender a história real para criar uma narrativa dinâmica, interessante, comovente, eletrizante, né, para dar um bom entretenimento. E, de novo, em 8 episódios. Acho que isso é um barato de uma série, né? Assim, é muito difícil você achar algo sobre essa série vendo só 1 ou 2 ou mesmo 3. 8 compõem uma temporada e compõem um pensamento, um raciocínio, né? Sim. É interessante lembrar também que, assim, tem por trás disso, existem esses fatos reais e tudo mais, mas falando de processo e de personagem, eu fui muito ligada no que estava ali escrito, né? Eu tentei realmente apagar os fatos e apagar a cidadã, Carol, e pensar na artista a partir de um roteiro de uma série com começo, meio e fim. E acho que isso trouxe uma coisa muito legal dessa surpresa e dessa complexidade de um personagem mesmo. Não colocando como pano de frente um acontecimento ou uma operação, né? Mas colocando um personagem e suas complexidades no processo. Era o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil. Vocês acham que essa romantização de um evento que foi tão importante para a política brasileira vai fazer com que o público se interesse mais por conhecer mais da política? Por mais que a gente viva isso todo dia, por mais que isso esteja nos jornais todo dia, vai fazer com que o público se interesse mais por conhecer um pouco mais de cada personagem, ou seja, um pouco mais da política e atrás da realidade? Boa pergunta. Tomara, isso né? aconteceu comigo, por exemplo, ao fazer essa série. Assim, eu achei que também, além de todo o combo, que é muito interessante, Padilha, Netflix,
esse elenco, Helena Soares, roteirista maravilhosa. Além disso tudo, tinha também uma possibilidade muito grande de um crescimento pessoal, de procurar me aprofundar mais e entender melhor que país é esse que eu vivo. E é louco, e continuo sem saber muita coisa. É interessante, né? A história ficcionalizada, nesse formato entretenimento, ela comunica, acho que com mais facilidade, né? Parece que você esquece da complexidade toda e entra dentro da frequência da história. E os personagens, né? Eles que conduzem as humanidades deles, a família, os seus dilemas. Então é um material muito rico pra gente. Olha, eu acho que tem vários aspectos. Eu acho que é uma obra ficcional, então acho que o espectador ele pode se envolver pela trama mesmo, pela narrativa, pela história. Não sei exatamente se as pessoas vão procurar saber por causa da série, porque isso está no jornal todos os dias, está na internet todos os dias, e acho que o povo está imerso nisso há muitos anos, assim, eu não sei se é esse efeito. O que eu acho que acontece é um outro olhar, ele traz um recorte, traz uma perspectiva, e ao ficcionalizar, ele traz também o lado da vivência pessoal dos envolvidos, esse mundo interno desses personagens, e isso a gente não vê nos jornais. Essa história é uma história policial, né, basicamente, assim, e tal. E acho que como policial tem aquele atrativo, né, do fluxo de ações, o que vai ser descoberto, quem fez o quê e tal. Acho que isso é uma coisa que é uma maestria ali desse tipo de projeto, de produto. E acho que as pessoas, o que elas precisam fazer, me parece, se elas conseguirem se deixar levar por essa história, elas não perderem a capacidade crítica em relação exatamente a esse fundo político. Quer dizer, eu posso me sentir atraído por saber quem matou quem ou quem roubou quem, mas eu posso também ver, na realidade, por uma análise que eu faça pessoal, com base em 1000 informações que eu posso ter, a que isso está referindo. Porque você tem uma história. Outra coisa é a sua vida, a realidade do país, a questão da política, que lugar tem essas decisões políticas, como é que afeta a sua vida e tal. Acho importante ser crítico para poder fazer um bom uso daquilo, assim, sabe? Vocês acham que o mecanismo ele já é um produto amadurecido do Brasil, ou é ainda um passo engatinhando para o que as produções brasileiras no cenário internacional podem vir a ser um dia? Acho amadurecido em termos de audiovisual brasileiro. Agora, é claro, quer dizer, o Zé já está trabalhando fora há mais tempo, né? Eu moro no Brasil e acho que já tinha trabalhado para outro, mas enfim. Tem uma coisa que eles fazem isso há mais tempo e com maior intensidade e extensão que a gente. Então, eu acho muito interessante trabalhar com eles, porque eles estão preparados, estudaram. Eu sou de uma geração que quando eu fui fazer faculdade não tinha filme de school no Brasil. Então, a gente ia estudar outras coisas. Então, é uma troca muito boa, porque eles fazem isso há mais tempo, eles têm uma expertise e eu tenho aprendido horrores, então estou bastante contente. Assim, o Brasil faz coisas de qualidade faz tempo. A Helena mesmo fez Filhos do Carnaval, que é uma série sensacional. Então, assim, não é que a Netflix chegou e tem uma qualidade que é totalmente diferente. Tem coisas de qualidade no Brasil faz tempo, inclusive na televisão aberta, né? Agora, a Netflix faz coisas muito boas também. O que é diferente é que a Netflix é um sistema de distribuição diferente, é streaming, né? E por ser streaming, ela faz uma coisa que acontece no mundo inteiro. Instantaneamente, 190 países vão ver as mazelas do povo brasileiro, vamos colocar assim. E isso é diferente. Isso gera um tipo de espectador diferente e um tipo de consumo diferente. Quando você olha uma série na televisão, você vai lá, toda terça-feira, às 3 da tarde, eu vou ver isso. Na Netflix você pode ver a hora que você quer, do jeito que você quer. É uma outra modalidade de consumo que eu acho que é para qual tende o audiovisual. Num todo. Acho que o Brasil vai sofrer uma transformação no audiovisual e vai ter cada vez mais streaming. Então, nesse sentido, é pioneiro. De onde vem esse dinheiro? Exatamente o que eu tô querendo descobrir. Eu não sou chefe do esquema. Tem gente bem maior, né? E o que o senhor quer dizer com gente maior? Tudo bem, presidente? Os personagens de vocês, eles são basicamente antagonistas, só que eles são construídos de uma maneira tão carismática, tão humana, né, que em alguns momentos a gente começa a se conectar com esses personagens. Você vê, nossa, eles são canastrões, eles são bom vivantes, mas peraí, esse é o meu dinheiro. Bom, eu acho que pro ator a gente vive por dentro o personagem, então não tem esse olhar, você não vê de fora, você está vivendo dentro, então
não dá muito pra gente criticar nesse lugar moral. A moral é minha, da Alessandra, do Kiki, a moral do personagem é outra, né? A ética do personagem é outra. Então, na verdade, o que eu acho que esse tipo de personagem traz é uma oportunidade para os atores vivenciar o seu pior lado, porque eu acho que todos nós temos todas as gamas, do mais negro ao mais luminoso, né, da essência humana. Então, é uma espécie de oportunidade, de liberdade para você exercitar esses ingredientes que fazem parte da nossa alma de alguma maneira, mas que a gente contém por uma questão ética, a gente é educado dessa maneira e tenta ser o melhor possível. E com personagens vilões, você pode transitar nessas sombras. Então é um território muito interessante. É, bacana. Na verdade, eu nem gosto muito da ideia de vilão, assim, exatamente porque todo mundo é muito complexo, né? Agora, de qualquer maneira, você fazer um personagem que faz uma função que tem a ver com, né, no mínimo, empreender atos ilícitos, né, e perigosos e tal, e fazer isso de um jeito que esse personagem seja vivo e você veja que ele não se reduz a esses atos que ele comete, é interessante, porque as pessoas podem se apegar àquilo e falar, eu tô me apegando ao personagem que tá fazendo tudo, né, tudo de mal e tal. Isso é rico, porque a gente é complexo, todo mundo é complexo. Como é que foi mudar um pouco a ótica da série? Porque a gente começa acreditando que ela vai se tratar da história de um personagem. E logo no começo a gente tem um momento Game of Thrones ali, que muda completamente tudo o que a gente acreditava que a série ia se tratar. Como é que foi essa reviravolta? E a gente vai ter outros momentos tão impactantes quanto esse na trama? Tem que assistir os 8 episódios pra ver. Mas sim, é uma série bem rica, com muitos personagens incríveis. Enfim. Quem iria imaginar que uma casa de câmbio fureca em cima de uma lava-jato movimentava os recursos da campanha presidencial mais rica da história desse país? Vai rodar todo mundo. O Game of Thrones mata as pessoas. Se Deus quiser, né? Puxa vida. Então, eu não Ele cria os grandes personagens e aí os personagens morrem. Mas você se apegar a um personagem e mata. Pois é, dos heróis. Maneiro.